Alright, so I'm making this video because, or if anybody finds this, I really don't know what I'm trying to say, and just I'm breathtaking at what I've done, and I apologize, and I'm gonna pay for my consequences. You know, I wish that I could have not done this, but I just lost my mind. I snapped, and I did what I did, and I gotta pay for it now. My consequences. I'm like all shaky and stuff, but like, to anybody that finds this, tell my parents that like I love them, and I'm very sorry for doing this. And there's nothing really else to say. To everybody that is probably gonna hate me for this, I'm sorry, and I had to do it. My mind just snapped. I couldn't control it anymore. That's it. Fuck you to the big world. Fuck everybody in the world. I can't stand this place. Richard gravou esse vídeo enquanto morava na casa de suas vítimas, junto aos corpos em decomposição. Ele permaneceu na casa com os cadáveres por dias após as mortes. Vizinhos começaram a notar um cheiro nauseante vindo de algum ponto do bairro, mas não conseguiram identificar a origem. Mal sabiam que estava sentindo o cheiro de 4 corpos humanos em decomposição. Quando finalmente Richard fugiu da casa, deixou para trás uma cena de crime tão horrível e macabra que a polícia nem conseguiu descrever o que aconteceu. O que exatamente ele fez durante o tempo que passou dentro da casa permanece um mistério até hoje. E tudo começou quando ele decidiu visitar pela primeira vez uma garota que ele conheceu na internet. Mas ninguém poderia imaginar que tudo teria um desfecho tão chocante. Richard Samuel McCroskey III nasceu em 26 de dezembro de 1988. Com 20 anos na época, era um aspirante a rapper do estilo horrorcore. Horrorcore é um dos subgêneros da música rap que surgiu no final dos anos 80 e tem seu tema principal baseado em letras de horror. Se popularizou rapidamente na época, com letras centradas na mesma e pessoas pintando seus rostos e maquiagens sombrias. Richard vivia com o pai e a irmã em Castro Valley, Califórnia. Ele havia sido constantemente zombado e assediado na escola, principalmente por causa de seu cabelo ruivo e do peso. Mas ele era muito submisso e não revidava. Como resultado, abandonou 2 escolas diferentes e nunca se formou. Por um tempo, trabalhou como designer gráfico e era habilidoso na criação de sites. Muitos o descreviam como um jovem quieto e reservado, mas seu perfil no MySpace, uma rede social famosa na época, mostrava o contraste entre sua personalidade online e na vida real. Sob os nomes Lie, Demon Dog e Psycho Sen, sua página no MySpace estava repleta de referências à cena underground do horrorcore, com letras obscenas e várias representações de assassinatos. Muitas de suas fotos o mostram posando em cemitérios e segurando armas. Em um vídeo que postou, Richard aparece usando um lenço de caveira, em frente a uma igreja gótica durante uma tempestade, enquanto cantava versos sobre: "As vozes malignas dentro da minha cabeça, elas só querem que eu mate continuamente. Querem que eu tire vidas em uma onda de assassinatos em massa. Elas adoram o cheiro do corpo podre e em decomposição. É nisso que eu penso quando estou caçando minha presa." O fato de Richard dizer vozes malignas em minha cabeça não significa necessariamente que ele estivesse ouvindo vozes como alguém esquizofrênico. Embora pessoas com esquizofrenia possam cometer assassinatos em respostas a alucinações, não parece ser o caso de Richard. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial costumam ter diferentes personalidades. Elas também podem mudar de identidade dependendo da situação e do que querem conseguir. Um exemplo bem claro disso é que podem ser muito carismáticas quando precisam manipular alguém para atingir um objetivo. No caso de Richard, as vozes que ele mencionava poderiam simplesmente ser seu lado maligno, ou suas próprias tendências violentas internas. À medida que a confiança de Richard dentro do nicho do horrorcore crescia, ele começou a conversar com outras pessoas de mentalidade semelhante. Entre elas, Emma Kelly Niederbrock, de 16 anos, que usava o nome de usuário Ragdoll. Alright, so you wanted a video, and you made me videos, so, and he said please, so I'll make you this video, even though I'm not gonna like do anything, because my room's kind of dirty, and yeah, I don't want to show you my dirty room, but this video is for Emma, because you just told me to say your name, so I don't know.
I'll make you another video once clean, I promise. Unless you just want to like see my wall, because that's not dirty, but behind me is dirty, so that's not good. Alright, this video is for you, Emma. The ragdoll, amazing ragdoll, and I really don't know what to do for you on video, so I guess I'll like show you my room a little bit if that's what you want to see. First off, we got my door, and then we got my addiction for energy drinks, and then we got my small underground CD collection going on right here, and then we got my wall of awesomeness that I call it. Lots of posters and flyers and a Hatchet Man charm and random stuff. A hatchet. Oh no, the battery's dying. No. Emma morava em Farmville, Virgínia, com a mãe Dra. Deborah Sue Kelly e o pai Mark Allen Niederbrock. Desde o ensino fundamental, ela estudava em casa e era descrita como uma garota doce e equilibrada. Mas à medida que foi crescendo, Emma desenvolveu um lado rebelde e começou a ouvir música do mesmo estilo que Richard, o que os uniu futuramente. Para combinar com seu novo estilo, tingiu o cabelo de rosa e passou a usar maquiagem preta e pesada nos olhos. Seus pais esperavam apenas que fosse uma fase, mas estavam completamente enganados. O pai de Emma era pastor e líder de uma igreja. Sua mãe, Deborah, era professora de sociologia e criminologia na Universidade de Longwood. Era uma mentora muito querida por seus alunos. Em algum momento de sua vida, seus pais se separaram e Mark saiu de casa, deixando Emma e Deborah morando juntas. Mesmo assim, mantinham uma relação amigável. Nesse momento, porém, Deborah começou a se preocupar com o interesse de Emma pelo estilo de música e a mudança que ela estava tendo, e os três passaram a fazer terapia. Emma também conheceu uma de suas melhores amigas, Melanie Wells, de 18 anos, pela internet, por meio da artista de horrorcore conhecida como Hazakel. Quando Hazakel descobriu que Melanie e Emma moravam perto, resolveu apresentá-las. Melanie usava o apelido de Mr. Free Abortions, postava fotos em cemitérios e listava seus interesses como cigarros, álcool, luxúria, artes restaurativas, sangue gore e covas abertas. Assim que se conheceram, Emma e Melanie se tornaram amigas inseparáveis. Emma, Melanie e Richard foram unidos por essa comunidade online intensa, e sem que as meninas soubessem, seu destino já estava selado. Não demorou muito para que o relacionamento entre Emma e Richard se tornasse um tanto quanto romântico. No entanto, enquanto Richard se referia a Emma como sua namorada virtual, talvez ela não levasse isso tão a sério quanto ele. Hazakel afirma que Emma nunca chamou Richard de namorado, mas dizia que eles eram próximos, e que gostaria de conhecê-lo pessoalmente antes de qualquer coisa. Ainda assim, eles trocaram mensagens flertando por cerca de 1 ano antes de combinarem de se encontrar pessoalmente. Os 3 adolescentes planejaram ir a um festival de horrorcore, em Southgate, Michigan, mas precisariam de ajuda. Os pais de Emma não estavam nada animados com as escolhas musicais da filha. Mesmo assim, tudo o que queriam é que ela estivesse segura e feliz, então decidiram apoiar a ida. Eles concordaram que Emma poderia ir ao festival, mas apenas se todos ficassem hospedados na casa dela, em Farmville, e seus pais levassem e trouxessem o grupo. Emma e Richard ficaram eufóricos com a chance de se conhecerem pela primeira vez na vida. Para Richard, era a oportunidade de finalmente ter algo bom acontecendo. Sua própria família havia se desfeito 5 meses antes, quando seu pai pediu para que sua mãe saísse de casa. Se isso o afetou, ele parece ter deixado de lado e focado apenas em encontrar Emma. Poucos dias antes do show, em 8 de setembro, Richard chegou a Farmville, voando da Califórnia só para conhecê-la. Mas como sabemos, as coisas nem sempre são como parecem online. Emma ficou imediatamente desanimada com a timidez e a aparência física dele. Ainda assim, no dia 12 de setembro de 2009, todos foram ao evento como planejado. Mark e Deborah, os pais de Emma, já estavam separados havia 1 ano, o que demonstra que eles queriam o bem-estar da filha e deixá-la feliz, fazendo um trajeto de cerca de 10 horas na viagem. Quando finalmente chegaram ao festival, não se sabe exatamente o que aconteceu entre Emma e Richard, mas há relatos de que ela começou a flertar com outros garotos. Há até um boato de que ela o evitou de propósito durante o show. A irmã de Richard disse mais tarde que ouviu de amigos dele que o casal discutiu naquela noite. Outro rumor é que brigaram porque Emma recebeu uma mensagem provocante de outro garoto, enquanto estavam no evento. Diante do que estava por vir, a gente já imagina de que algo muito ruim deve ter acontecido entre eles.
Richard talvez estivesse convencido ou quisesse acreditar que eles tinham um relacionamento exclusivo. Naturalmente, ele se sentiu rejeitado, traído e com raiva. Mesmo assim, todos voltaram a Farmville no dia seguinte. Na madrugada de segunda-feira, 14 de setembro, Melanie postou que estaria de volta para casa no dia 16. Ela escreveu que sentia falta das pessoas em casa, mas nunca mais voltou. Seus pais começaram a se preocupar quando esse dia chegou e não houve notícias dela. O pai de Melanie foi até a casa em Farmville, onde sabia que ela estava hospedada, mas ninguém atendeu a porta após horas de espera. Os pais aflitos tentaram de todas as formas localizar a filha nos 2 dias seguintes, ligando para o celular de Melanie e para o de Emma, e até para Raquel, que não as via desde que saíram para o show. Eles conseguiram falar com Richard por telefone, pelo menos 2 vezes, mas algo parecia estranho. Cada vez que conversavam, ele dava uma história diferente sobre o paradeiro das meninas. Os pais ligaram para a polícia de Farmville, pedindo uma verificação de bem-estar, mas os policiais não encontraram nada suspeito, ao menos a princípio. No mesmo dia, a mãe de Melanie, Kathleen, também entrou em contato com Mark Niederbrock, pedindo que ele fosse verificar a casa. Ele concordou. A Kathleen se sentiu aliviada, achando que logo teria respostas, mas seu alívio durou pouco. Horas passaram e ela ainda não tinha recebido nenhuma ligação de Mark. Well, yeah. This is Carmel Police Department. Okay, did you just speak with somebody at the residence? Yes, I just spoke with, I guess, the daughter's boyfriend. Okay, well, I don't know. My sergeant went over there and he just said that it was a young kid, a boy, and that Melanie and the girl she's staying with are at the movies now. Yesterday they went to Richmond. Vehicle had broken down and the cell phone's dead and that kind of thing. So is that what he talked to you about? That's what he told me, yeah. And like I said, but I don't know where the mother is. I don't know where, I mean, she's usually the one that, I guess, drives them around, and she's just disappeared. I haven't spoken to her at all. The father I talked to earlier on today, Right. He said that he was on his way, as a matter of fact, he was on the road when I was talking to him. He was going through Farmville, he was supposed to stop at the house. I haven't heard from him since. Okay. Like I said, I'm at this point, I don't know. I mean, I don't know what to think at all. Okay. You know, and him being at the movies, I just tried to call. She said that Emma tried to call, or just called him from the movies. And I tried to call the phone that he said she called from. There's no answer. It goes right into it. Okay. Mais tarde naquela noite, sem receber retorno, Kathleen ligou novamente para a polícia. Os oficiais foram até a casa e foram recebidos por Richard, que disseram que as meninas tinham saído para ver um filme no cinema. E eles foram embora sem olhar dentro da residência. Naturalmente, Kathleen não se sentiu satisfeita com a resposta e ligou de novo para falar com Richard. Dessa vez, em vez de inventar desculpas, ele apenas disse que as meninas não podiam ter dado um telefone, o que levantou uma grande suspeita. This is what doesn't make sense. I mean, my daughter was called. Right. So I just don't know what to think. What scared me earlier, she was saying, oh, there was noises in the basement coming from, in the house. And, I don't know. All right. If you don't hear anything from her, then just call us back and I'll send an officer back over there. Okay. Yeah, it just, like I said, it doesn't make, none of this makes, any sense at all. I've heard that, they were supposed to be home by 9 this evening and then 10 and then, so I don't know. All right. Well, just try, wait and see if Melanie calls you in the next hour, and if not, call us back. Okay, I will. Thank you so much for your help. Okay. You're welcome as well. All right. Bye-bye. Kathleen insistiu que Richard ligasse para a polícia, pois algo estava muito errado. E surpreendentemente ele ligou para o 911. Hey, can I have a police unit come by my house? Because I keep hearing sounds in the basement, and I'm scared to go down there and check what it is. Okay. What kind of sounds do you hear? Just noises, like something moving around down there. I think it's the dogs, but I'm not sure. Mm-hmm. Okay. We have 2 dogs, but one of them is upstairs. I just put him up there, and the other one might be down there, but I'm not sure if it's the dog or not. Okay, and it's in the basement. What's your name? Sam. Sam. But this isn't my house. I'm staying at my girlfriend's house. Okay.
All right, we'll get somebody to come up there, okay? Thank you very much. Bye. Naquele mesmo dia, vizinhos que passaram pela casa notaram que, mesmo da rua, era possível sentir um cheiro insuportável vindo do local. É preocupante que a polícia tenha investigado tão pouco, mesmo após várias ligações, sobre menores desaparecidas. A lei dá aos policiais autoridade para agir de forma que julguem necessária em verificações de bem-estar, incluindo investigar atividades criminosas inesperadas. Eles certamente tinham base para fazer muito mais do que fizeram. É improvável que não tenham notado o odor comentado por vizinhos. É difícil acreditar que, estando dentro da casa, não tinham visto sinais de crime, já que 4 pessoas haviam sido assassinadas de forma tão brutal. Em algum momento do dia 17, Richard ligou para sua casa. Sua irmã disse que ele apenas perguntou se a família estava bem, e terminou com a frase, "Eu amo vocês". Ao ouvir isso, ela estranhou. Eles não tinham o hábito de dizer "eu te amo". Mas por conhecer o irmão como alguém incapaz de matar uma formiga, nunca poderia imaginar o que realmente tinha acontecido. É possível que Richard não fosse uma pessoa muito assertiva. Talvez fosse extremamente sensível e frágil, incapaz de até mesmo matar um animal. O fato de ter sido zombado e assediado na escola sugere que ele pode ter desenvolvido algum trauma na adolescência. No entanto, adolescentes que sofrem bullying e ficam traumatizados normalmente não se tornam assassinos. Richard parecia ter uma enorme quantidade de raiva e ódio reprimido, nunca expressas de forma saudável. Quando uma pessoa permanece passiva diante de bullying ou abuso, acaba acumulando muito ódio por si mesma, e também pelos outros. O ódio próprio surge porque a pessoa não se defende nem se protege de agressão, o que gera sentimentos de impotência. No caso de Richard, ele provavelmente se sentiu impotente e sem controle por muito tempo, após ser intimidado. Talvez tenha criado uma imagem mental de si mesmo como um indivíduo forte e temido. Essa autoimagem falsa fazia-se sentir-se maior, mais forte e poderoso. E isso lhe dava uma espécie de barato. Com o tempo, ele passou a incorporar cada vez mais essa persona. Quando se sentiu traído por Emma, sua namorada virtual, essa traição despertou a raiva e ódio que estavam latentes. Era como se aquela natureza violenta interna estivesse dormente, até o gatilho de rompimento romântico. Então ele encarnou e agiu segundo aquela imagem poderosa que vinha cultivando mentalmente havia anos. Para ele, aquilo era real. Bastou a rejeição amorosa para levá-lo a agir conforme os sentimentos de ódio e a vontade de violência que carregava havia muito tempo. Enquanto isso, Kathleen continuava ligando para a polícia em busca de ajuda para encontrar Melanie. Yes, I don't know who I need to talk to or What's that? My daughter is with a family in Farmville, Virginia, and she's been basically missing for the past 2.5 days. I can't get a hold of her. Her cell phone's turned off. What's worse is the girl that she was staying with. Nobody knows where she is. Her cell phone is turned off. This daughter's boyfriend is staying there, and I've talked to him several times today, and I've gotten different stories. But my husband went down. He was supposed to pick up my daughter yesterday, and he went down there. He arrived at about 11 o'clock in the morning. He sat there for 8 hours outside the house. Nobody showed up. Nobody answered the door. I mean, we're about 4 hours away here, and I don't know what else to do. Okay, is your husband still here in Farmville? No, he's home. He came home. Oh, okay. He was going to head back down there tomorrow to pick her up, but everybody seems to disappeared off the face of the earth, and I just don't know what to think. I checked the cell phone records with my cell phone company. The last time she used her cell phone, 1:28 in the morning on September 15th. And actually, she wasn't using, somebody called in and left her a voicemail. Após insistentes ligações de Kathleen, a polícia de Farmville voltou à casa no dia seguinte, 18 de setembro. Dessa vez foram recebidos por um odor horrível, vindo de trás da porta fechada. Reconhecendo de imediato aquele cheiro sinistro, os oficiais entraram rapidamente e se depararam com o que descreveram mais tarde como um matadouro. 3 corpos ensanguentados estavam brutalmente assassinados em um quarto no andar de baixo. E um quarto corpo foi encontrado no andar de cima. As vítimas estavam irreconhecíveis. Foram identificadas como Mark Niederbrock, Deborah Kelly, Emma Niederbrock e Melanie Wells. Melanie, Emma e Deborah foram cruelmente espancadas até a morte enquanto dormiam, com golpes na cabeça.
Várias armas foram encontradas na cena do crime, mas especialistas acreditam que as lesões foram causadas especificamente por uma marreta de madeira de dividir lenha, retirada do quintal da família. Quando Mark chegou para verificar as meninas, foi atacado por trás com o mesmo instrumento. Como não havia sinais de que ele tivesse tentado se defender, parecia ter sido emboscado ao entrar na casa. O pai foi espancado com tanta brutalidade que o piso de madeira sobre seu corpo ficou praticamente destruído e encharcado de sangue. Nenhuma das 4 vítimas apresentava ferimentos de defesa, e todas morreram devido ao traumatismo craniano. Tanto os corpos de Mark como de Melanie foram levados para o quarto de Emma, junto dela em uma tentativa macabra de limpeza. As autoridades ficaram horrorizadas com a cena, mas mais do que isso, tiveram que encarar o fato de que nas visitas anteriores haviam deixado passar evidências explícitas do massacre. Mas algo estava faltando, não havia sinal de Richard. Na madrugada do mesmo dia, por volta das 4 horas da manhã, ele havia roubado e batido o carro de Mark. Sem saber dos horrores que havia cometido, ou que aquele carro era um veículo de fuga, um policial apenas multou por dirigir sem habilitação. Richard chegou em uma loja de conveniências e chamou um táxi para ir para o aeroporto internacional de Richmond. De forma curiosa, no caminho para o aeroporto, o táxi foi parado por excesso de velocidade. Richard simplesmente saiu calmamente do carro e ficou fumando na beira da estrada, como se nada tivesse acontecido. Poucas horas depois da descoberta da cena do crime, um homem chamado André String ligou para a polícia. Esse homem era o namorado da rapper de horrorcore Hazakel, amiga das meninas. Na ligação, String disse que um amigo de Richard havia conversado com ele recentemente e relatado que Richard estava visivelmente perturbado, fazendo comentários inquietantes, incluindo que havia matado alguém, talvez até mais de uma pessoa. A polícia passou a ter certeza que Richard era o autor dos 4 assassinatos brutais. Eles divulgaram uma foto dele, retirada de seu perfil no MySpace, que era a rede social que eles usavam, para tentar localizá-lo. E não demorou para que os oficiais o encontrassem dormindo na área de retirada de bagagens, no dia 19 de setembro, e o prendessem antes que pudesse embarcar de volta para a Califórnia. O assassino frio havia deixado um pedaço de papel na cena do crime, com o endereço exato do aeroporto. Seu plano de fuga era esperar 2 dias no aeroporto até o voo. Em algum momento, ele deve ter entrado em pânico e tentado comprar uma passagem para um voo mais cedo. Mas era muito cara, então tudo o que ele pôde fazer foi esperar. E foi exatamente assim que a polícia o encontrou. We advised you of your Miranda rights. You said you understood your rights and you signed the form saying you were willing to talk to us and you still willing to talk to us? Yes, but I would like to have somebody here too, like a lawyer. Okay, that is your option. So are you invoking your right to remain silent? Yes. Após ser preso, notou-se que sua roupa estava completamente coberta de sangue seco, já que ele não havia se trocado nem tomado banho desde o crime, e estava com um cheiro pútrido. Muitos apontaram que, ironicamente, uma de suas músicas se chamava Eu Mato Pessoas de Verdade. O que parece que, às vezes, a vida realmente imita a arte. Para evitar julgamento e a possibilidade de pena de morte, Richard aceitou o acordo judicial, e quase um ano depois declarou-se culpado de 2 acusações de homicídio qualificado e de 2 de homicídio em primeiro grau. Seu advogado afirmou que Richard expressou arrependimento e disse sentir-se mal pelo que fez. No entanto, ao sair do tribunal, ele deu um leve e sinistro sorriso para as pessoas, reforçando sua frieza.
Richard Samuel McCroskey III recebeu 4 penas de prisão perpétua consecutivas e, como parte do acordo, renunciou ao direito de apelação. Um motivo claro para os assassinatos nunca foi oficialmente divulgado. Quando foi questionado por repórteres sobre o motivo do crime, enquanto era levado de volta a Farmville, Richard simplesmente respondeu. O repórter perguntou: "Por que você fez isso?" E Richard respondeu: "Jesus me disse para fazer." Existem várias teorias sobre a possível motivação para os ataques brutais. A mais aceita é que Richard estava com ciúmes da atenção que Emma dava a outros rapazes, ou com raiva por ter sido rejeitado. Se for o caso, Melanie e os pais de Emma estavam apenas no lugar errado, na hora errada. Os ataques aos pais e à família de Emma podem ter ocorrido simplesmente porque eles estavam presentes na casa, e seriam testemunhas do que ele pretendia fazer com Emma. Talvez é possível que ele tenha se sentido humilhado por Melanie e talvez pela mãe de Emma. Quando Emma decidiu que não queria nada romântico com ele, Richard pode ter recebido tratamento frio não só dela, mas também da mãe e da amiga. Já o pai de Emma, por outro lado, pode ter sido apenas vítima da circunstância, chegando ao local no momento errado. Richard pode ter cruzado um limite após cometer os primeiros 3 assassinatos, o que tornou mais fácil matar a 4ª vítima. Isso reforça a ideia de que ele era um psicopata completo. Pois se fosse um crime passional, movido por raiva e ciúmes, qualquer pessoa considerada normal não mataria outra pessoa dias depois, especialmente após ter tido tempo para refletir. No caso dele, acrescentar mais uma morte na casa não parecia um problema, mesmo depois de passar dias ao lado dos corpos em decomposição. Isso demonstra a profundidade de sua psicopatia. É possível que Richard fosse uma bomba relógio, prestes a explodir, e qualquer pessoa que despertasse sua raiva, ligada a traumas passados, poderia ter se tornado sua vítima. Neste caso, foram Emma, seus pais e Melanie. Talvez fosse apenas questão de tempo e das circunstâncias certas, para que Richard encarnasse de vez a persona que alimentava sua mente. Alright, I'm making this video because it's in my final minutes of being alive, and to anybody that finds this, I want you to tell my parents I love them deeply, and I'm very sorry for doing this. To my brother, Sinister, aka Eric, and Emily, I love you guys deeply, and I'm sorry for going this route. I know I said I'd turn myself in, but I'm not gonna do that. I can't do that. I can't pay those consequences, so I gotta do what I gotta do, which is gonna be over there. You can see that. I'm not gonna tell you what I'm gonna do, because I'm sure you guys know what I'm gonna do. I'm really sorry, but it came to this. But I'm gonna get going and do what I gotta do. I'm gonna pay my consequences. So my last words before I go: fuck you to the world, fuck everybody in it. I can't stand this place. Fuck your God. And no, I'm not a nut rider, but fuck your God. SKR, Wicked Intent. For life, peace. A rejeição de Emma foi o estopim para um massacre planejado, frio e brutal, e a pequena comunidade de Farmville nunca se esquecerá e lamentará para sempre a perda de 4 vidas inocentes. Atualmente, Richard Samuel McCroskey III encontra-se encarcerado na Red Onion State Prison, uma prisão de segurança máxima localizada em Wise County, Virgínia, onde permanecerá preso pelo resto de sua vida.